Bom dia, pessoal. Hoje um dia especial, dia 12, Dia da Criança, e nós vamos dedicar essa live especialmente para esse dia. Então, eu trouxe aqui algumas reflexões do curso em Milagres em relação a esse tema. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês como Deus nos vê. Então, para quem está assistindo pela primeira vez esse nosso encontro, que são reflexões semanais, toda segunda-feira, você recebe uma reflexão de um tema na visão de um curso em Milagres, e você pode assistir as lives anteriores entrando no canal Marcos Adriano Infantozzi, aí embaixo, no YouTube. Você poderá ver as anteriores. E eu vou deixar o link também, né, na descrição da live, que você pode preencher o formulário e participar do grupo no WhatsApp, onde você recebe as meditações e materiais que porventura sejam encaminhados para que durante a semana você possa exercitar essas reflexões. Então, bom dia a todas essas crianças que habitam dentro de cada um de nós. E eu queria colocar alguns pontos e fazer um link a algumas lições de um curso em Milagres, como Deus nos vê. Então, para que a gente relembre essa memória de como Deus tem um olhar para toda a filiação, eu vou trazer aqui novamente essa reflexão desse diálogo de Michelangelo e o Papa Júlio II, né? Só para quem não ouviu ainda essa imagem, a história como Michelangelo se inspirou, o projeto inicial da Capela Sistina era pintar-se os 12 apóstolos. Em algum momento, Michelangelo sente que não era esse o objetivo dessa pintura nessa capela, e ele muda todo o projeto. O Papa, sem saber, aprova, né? Há uma cena deste filme, que é Agonia e Êxtase, que é a história de Michelangelo, onde há um diálogo quando o Papa sobe num andaime com Michelangelo e começa a questionar sobre a pintura, porque a primeira impressão que o Papa Júlio II tem é que a pintura é falsa. E uma das questões foi quando Michelangelo retrata Adão, o primeiro homem, e ele descreve a essência do ser humano. Eu quis pintar o homem como ele foi primeiramente criado, inocente, ainda livre de pecado. E na sequência ele diz que o mal do homem ele aprendeu consigo mesmo, não com Deus. Então isso é o que um curso em milagres vai nos trazer de volta na consciência da nossa pureza, da nossa inocência. E isso nós estamos falando da nossa alma. Então, eu escolhi esse tema porque ele é bem apropriado no dia de hoje, porque é como Deus nos vê. Então, vários trechos do livro, quando a gente estuda, Deus menciona minhas crianças, ele está falando de todos nós. Então, ele tem sentimento, né? Como um pai tem pelo filho. E isso me faz lembrar quando a gente vê aquelas mães de filhos que estão presos, né, em presídios, e elas acordam de madrugada para levar comida, para levar lanche. Embora o filho tenha, por algum motivo, tido um equívoco na vida dele, a mãe sempre tem um olhar pela criança, né? É interessante que até nossos pais sempre nos veem como eternas crianças. Então, esse sentimento que a gente percebe é como o nosso Criador nos vê e menciona a todo instante num curso em milagres. E como ele nos vê dentro desse olhar? Ele olha a nossa pureza, a nossa inocência,
e a nossa inculpabilidade, ou seja, sem culpa, porque nós fomos criados à extensão dessa verdade. Onde entra o curso em Milagres? O curso em Milagres vem me ajudar a reconhecer que eu estou dividido entre duas mentes, entre a mente do Marcos Adriano, que está no racional, que ele vai dar o nome de mente errada, que é aquela que sempre vai escolher pela autoimagem que eu criei. E a mente correta, que é a mente da nossa criança interna, da nossa essência, da nossa alma. Ele sempre vai pedir que eu comece a ter experiências nessa consciência. E isso me faz lembrar: bem-aventurados mansos que herdarão a terra. Qual é a grande fortuna hoje de uma pessoa, de um filho de Deus? É ter conquistado essa presença e essa consciência de paz interna, de pureza interna. E olhando para o momento que nós estamos vivendo, né, é 2020, com essa questão do Covid, da pandemia, aonde está a nossa verdadeira imunidade? A nossa verdadeira imunidade está justamente neste eixo vertical, a minha conexão com essa centelha divina, com essa criança interior que me inspira a paz, que sai do pânico, que sai do medo, do caos do mundo e entra numa consciência de alma, né? A gente chama da terceira visão. Então, essa pureza, essa inocência, ela me restaura justamente essa consciência de eu ser como Deus me criou. Então, para quem está chegando agora, reveja as nossas lives anteriores, especialmente a última que fala qual é a relação que precisa ser curada no curso em Milagres. Então, é dessa forma que eu gostaria que nesta semana você pudesse, a todo instante, lembrar da tua criança interna, que ela que traz essa pureza e essa inocência. Veja como nós estamos vivendo, né? A tudo que a gente ouve, conversa, a gente não vê um diálogo de pureza. A gente vê maldade, a gente vê julgamento, a gente vê crítica. Então, a mente hoje que está predominante, né, nas nossas escolhas e nossas decisões é justamente a mente errada, que o curso quer lentamente que eu comece a não me identificar com essa mente e começar a ter experiência na minha verdade, que é a mente correta. Então, hoje é um dia muito especial para você comemorar com grande felicidade, com grande alegria, essa consciência de ser como Deus te criou. Então, continuando, só relembrando, né, o que é o milagre para o curso. Milagre é reconhecer a nossa divina origem, amor e pureza. Então, por isso que quando me perguntam como se estuda esse curso, é experimentando que você vai conhecer o curso. Uma experiência de você não entrar no campo de batalha do mundo, porque você quer preservar essa sua relação interna com a tua paz, com a tua inocência, ou seja, com a tua criança interna. Segundo ponto que eu queria trazer de novo é ver além das embalagens, ou seja, além do corpo. Então, além de ver o outro na essência dele, você se ver além do seu corpo. E quando ele menciona ver além do seu corpo, é justamente ter uma visão interna do teu ser, que eu posso chamar de alma, de espírito, de essência, de criança interna, mas é a energia do amor, é a energia da nossa inocência e da nossa pureza. E não a mente que olha tudo na maldade, na separação. Então vocês percebem que é essa divisão que o curso lentamente vai me ajudando a enxergar e que eu comece a escolher pela mente que me leva a essa paz e essa criança interior. Então você vai começar a sair dos campos de batalha do mundo.
Segundo, terceiro ponto, recordar a nossa verdadeira identidade como um filho de Deus, inocente, ainda livre de pecado. Então, a todo instante, o curso vai nos trazer as experiências que me levam a eu me integrar com essa minha verdade interna. Então, nunca se esqueça que o objetivo do curso não é me ensinar o amor, mas o que me impede estar no amor. E agora eu te pergunto, o que te impede de você estar na sua inocência? O que te impede você ouvir alguém falar de algo e você não a criticar? Você olhar ela como uma criança. Então, se eu não consigo nem ter esse olhar comigo mesmo, não vai ser diferente eu não conseguir ter um olhar para o mundo. Perfeito? Eu selecionei umas 3, 4 lições, porque o curso em Milagres, além do livro-texto, ele tem um livro de exercícios, que são 365 lições, e depois o manual de professores. E nessas lições, a gente faz um ciclo de 1 ano, que é uma lição por dia. E eu selecionei algumas lições que faz eu ter a experiência dessa minha criança e reconhecer essa pureza interior. Então, vamos à primeira lição, que é a 65. A minha única função é a que Deus me deu. Esse é o único caminho no qual podes achar a paz para a tua mente. A minha única função para o curso é inspirar a minha verdade. Verdade para o curso é o amor. Isso me volta à consciência da minha criança interna, da minha pureza. Uma das meditações eu poderia ver paz ao invés disso. Então, que olhar que eu estou querendo escolher? Um olhar do Marcos Adriano ou um olhar de essência, de alma, da criança interior? Então, nunca se esqueça que você é como Deus te criou e a sua única função é inspirar o mundo. Mas inspirar o mundo dentro dessa conexão vertical, que a gente chama. Vertical é onde eu me conecto com a mente correta, a mente do coração. E a mente horizontal é a que me conecta com o meu ego, com os meus papéis, que está aprisionada no tempo do passado, e não no presente, e presa também no futuro. Ok? Outra lição que eu trouxe aqui para a gente ver juntos é que eu não esqueça da minha função. A tua função aqui é a de ser a luz do mundo. O que me faz eu esquecer da minha função é quando a gente entrou no mundo do sonho e acreditou de sermos mais o papel, mais o Marcos Adriano, com o seu gênio, com a sua personalidade, com os vários papéis que ele exerce no mundo, e eu esqueci de que o motorista que deveria estar me conduzindo era justamente a função que vem do coração, da minha criança interna, da minha pureza e da minha inocência. Então, eu sempre digo em sala de aula, não mande o e-mail na raiva, deixa o e-mail lá e vai se alinhar primeiro. Aí você vai dormir, no dia seguinte você vai abrir de novo a sua caixa de e-mails, vai reler o e-mail e provavelmente não vai responder. Ou se responder, vai ser num outro tom. Por quê? Porque quando eu tenho um tempo para sair desse caos da mente, que tudo que eu olho e vejo no primeiro momento vai ser do Marcos Adriano, eu permito voltar para esse meu silêncio interno e ouvir essa minha criança interna. Porque uma das coisas que a minha essência e a minha criança vai ajudar é restaurar a pureza. Eu quero restaurar a minha paz interior. Uma das dicas que eu dou para vocês, qualquer coisa que você responda durante essa semana para o mundo, lembrem-se,
eu vou perder a minha inocência, eu vou perder a minha paz ao escolher responder algo para o mundo. Então, esses são os exercícios que fazem o curso ser prático, e a experiência que você começa a ter vai te trazendo essa qualidade de vida, eu diria, esse estado presente com você mesmo em primeiro lugar. Porque quando você entra num campo de batalha, provavelmente você deixou a tua criança lá fora e entrou dentro do campo de batalha. Vai se machucar, com certeza. Não vai dormir direito, com certeza. Vai ter insônia, com certeza. Tá certo? Isso é de se desconectar da tua criança interna. Outra lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é a 67, lição 67, que fala: o amor me criou como ele mesmo. É a razão pela qual tu és a luz do mundo. Isso quer dizer, quando a gente tem a leitura de que o Criador estendeu e co-criou a filiação, a gente lembra que o ato da criação foi um ato de amor. Tudo que foi estendido tem essa energia. Então, quando ele diz que o amor me criou como ele mesmo, é porque eu sou a extensão dessa criação. E é a razão pela qual tu és a luz do mundo, porque nós viemos realmente inspirar o mundo. E aí ele vai completar: a santidade me criou santo, a benignidade me criou benigno, a ajuda me criou capaz de ajudar, a perfeição me criou perfeito. Então, o que essas lições vocês vão percebendo? Que diariamente eu começo a trazer à mente a verdade do curso, e durante o dia eu possa experimentar a razão pela qual eu sou a luz do mundo, porque eu me lembro que a essência do meu ser é a minha criança interna. A minha santidade é que me criou santo. Então, todas essas lições vão me trazendo lentamente a experiência dentro do mundo com a minha criança no comando e não com o meu ego no comando. Ok? Outra lição, a lição 68. O amor não guarda mágoas. Quero ver-te como meu amigo para que eu possa lembrar que és parte de mim e vir a conhecer a mim mesmo. Quando eu soltar todas as minhas mágoas, saberei que estou em perfeita segurança. Essa lição, ela sempre me recorda quando a gente era criança, a gente estava brincando com algum brinquedo, com o irmão, com o vizinho, com o amiguinho, e de repente a gente brigava, né? E vinha a mãe, algum adulto nos repreender, e aí 2 minutos depois a gente estava voltando a brincar como se nada houvesse. Então, novamente, quando eu estou nessa consciência da mente correta, ela provavelmente não vai guardar sentimento que me separa de uma criança, porque eu tenho um sentimento ainda de unidade com o próximo. Então, são exercícios que sempre vão me levar a ter uma experiência de dentro para fora. Então, qual é o grande desafio de percorrer através de um curso em milagres, de experimentar um curso em milagres? É justamente porque nós estamos 97 bolinha da mente achando que a gente é o papel, que é o ego, que é o Marcos Adriano. 3% que eu sou a minha criança interior. O exercício diário e experimentar o curso é toda vez que eu começo a olhar para dentro e tomar a decisão pela minha inocência, pela minha pureza ou pela minha raiva que eu criei, que eu me aprisiono no mundo. Então é essa consciência
que a gente começa a adquirir. Então, o curso sempre vai também questionar uma coisa interessante, que nós usamos o tempo para definir quanto tempo vai durar a minha raiva, quanto tempo vai durar a minha mágoa. Não é uma decisão que acontece do lado de fora, mas uma decisão que você decide por você. Você está perdoando a si pelo equívoco que você gerou ao olhar o outro, não na consciência da tua criança interna. Então, não importa as escolhas que os outros estão tendo, mas o que importa é como você vai escolher olhar as questões do mundo lá fora. E isso faz uma grande diferença. Tá claro? Quando eu começo a questionar a que mente eu vou escolher caminhar daqui para frente. Eu gosto de fazer um link quando ele sempre questionou que não dá para servir a dois senhores. Então, na visão do curso, uma voz que me fala de paz, de amor. E eu tenho uma voz que fala de guerra, de dor, que é essa grande dilema que nós temos em todas as atitudes que a gente toma durante o nosso dia. Esta semana, procure lembrar de quem realmente você é e procure a toda decisão volta por 3 minutos, por 1 segundo que for. Não, eu vou lembrar da minha criança interna. Traga a tua criança esta semana e procure ter uma experiência de como é estar neste mundo dos milagres, onde eles acontecem. Eles acontecem quando realmente eu olhar além da minha própria embalagem. Claro que é um olhar interno do que externo. A meditação que eu vou propor para vocês, eu vou deixar o link também na descrição dessa live. Essa meditação, eu gostaria que vocês sentissem a simplicidade desta música, que fala de ir para um lugar que só nós conhecemos. E ele fala de ficarmos velhos e precisar de alguém em quem confiar. Na visão do curso, esse alguém a quem confiar e só nós conhecemos é a nossa própria criança interna. Procure buscá-la a todo instante, para que ela possa realmente te inspirar a exercer a sua verdadeira função no mundo, que é inspirar o amor, a pureza, a inocência. A canção que eu vou deixar aqui, o link que vai estar na descrição, é a do Pequeno Príncipe. Então, ouçam esta semana, especialmente nos momentos em que você saiu do prumo ou se perdeu dentro de alguma situação do mundo. Lembre-se, se volte para esse seu silêncio interno e restaure a tua criança interna. Ela deve ser a motorista. Ela deve conduzir a ti. Eu desejo um excelente dia. Que a sua criança aproveite para mergulhar dentro dessa sua paz, que a sua criança te conduza durante essa semana a esse estado de pureza e inocência. Namastê, Om Shanti e gratidão. Até a próxima semana.